Queria começar dando bom dia para meus amigos. Como que vai, Luiz? Você que nos deixou sem a sua presença no episódio passado, volta hoje. Como é que tá? Bem disposto para esse domingão? Como que é? Hoje, seguindo as orientações da Yoko Ono, eu acordei um pouco mais cedo para tentar estar mais inteirão aqui. Vamos em frente. Vamos lá, vamos pegar a luta. Tá, Yoko Ono, vocês descubram, tá? Piada interna, não vamos abrir aí pro público em geral. Américo, eu queria perguntar duas coisas para você. Que horas são, onde você tá e qual a temperatura? São exatamente 3h10 da manhã. Até que não tá frio não, acho que deve estar uns 10 graus lá fora, não tá muito ruim não. Tava 15 graus agora antes de eu dormir. 10 graus eu já considero uma temperatura não muito recomendável, mas enfim, há controvérsias. Maciel? Olha que eu sou carioca. Então, carioca frio, um carioca calorento, digamos assim. Maciel, bom dia, hoje... Bom dia. Como é que tá essa força? Estamos dando uma pausinha no desenvolvimento da ciência brasileira para fazer o podcast. Vamos lá. Então, bom, faz parte também da vida. Vamos lá. Eu gostaria de começar novamente agradecendo os nossos amigos que nos prestigiam lá pelo Twitter. Queria agradecer muito o pessoal que comentou lá, o Luiz, @LuizFoz93, o nosso colega e amigo Hudson Martins. Teve gente que comentou no YouTube também, o Gustavo, o Igor Medeiros. Queria agradecer também o pessoal que retweetou, o Ítalo Amorim, Leandro Gomes, Adriano Mota, nosso amigo, nosso companheiro, o CZ, @CZLives, o Daniel Nunes, que tá sempre lá comentando, Douglas Borges, nosso companheiro, Caleb Chuck, não sei, me corrija. Enfim, nós tivemos uma recepção muito boa, muito calorosa, nós agradecemos de coração. Vamos continuar com a nossa interatividade? Separei 3 comentários aqui, para cada um de vocês dar uma resposta aí pros nossos companheiros de timeline. Vou começar com o Matheus Eduardo, famoso Matheus Kovacic. Vou pedir pro Maciel comentar essa. Matheus Eduardo comenta da seguinte maneira. Ele elogia a gente aqui, muito obrigado, né? E disse que a gente poderia ter falado do Coritiba do Marcelo Oliveira, no começo da década lá, que realmente era um time bastante interessante. Maciel, o que você lembra desse Coritiba do Marcelo Oliveira? Sim, o 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil, né? Era a sensação da época, né? Acho que pulou porque começo da década a gente tem mais dificuldade de lembrar, né? Mas foi um time... Foi exatamente que colocou o Marcelo Oliveira, né, em destaque, né? Que levou ao Cruzeiro, que é o time que nós destacamos, falamos mais sobre. Mas que já tinha esse modelo, tinha o Everton Ribeiro. Foi um time interessante, sim, mas na verdade, se a gente for olhar bem, né, a década teve muitos times ainda interessantes. Apesar de a gente às vezes se queixar, o futebol brasileiro às vezes tá meio pobre, mas a gente, na verdade, sempre tinha o que mastigar. Olha, a gente falou de muitos times e lembraram de muitos outros ainda, né, nas redes. É verdade. O nosso amigo Arthur, @Arthur M da Costa, comenta aqui, elogia a gente aqui, a gente agradece. Ele diz o seguinte: uma coisa que poderia ter sido comentada é a mudança do Dunga, né, que volta em 2014, e afetado pela ideia do modernismo, ele não aplicou ideias semelhantes, né, da sua primeira passagem, que era um time mais direto, e tentou aplicar jogo de posição na Copa América de 2016. E atrela isso ao seu auxiliar, que hoje tá no Palmeiras, que tem o apelido de Cebolinha, não lembro o nome dele. Você lembra de alguma coisa assim, Américo? Eu não lembro muito, não, assim, até essa seleção do Dunga, eu acho que talvez na ressaca do 7-1 e os resultados iniciais eu não estava nem com muita paciência de acompanhar muito. Mas eu acho que o problema, acho que com o Dunga, que eu acho que o Dunga, ele reage mal pessoalmente às críticas que ele sofre, assim, acho que a reação dele no título, isso é um negócio que a imprensa pega no pé dele, que elas têm razão, assim, a reação que ele teve quando levantou a taça de 94 foi desmedida, e eu acho, assim, em boa parte o que aconteceu no jogo contra a Holanda em 2010, o time tomar um gol daquela maneira, o time teve um momento ali que psicologicamente ficou muito mal organizado. Não foi nem muito tempo, que nem o 7-1 não, mas foi o suficiente para tomar os 2 gols que foram em seguida. Eu acho que ele traz uma carga emocional, um rancor
que isso reflete no trabalho dele. Eu acho que ele tentou voltar em 2014 dando uma resposta para 2010. Eu acho que ele devia se preocupar menos, assim, tentar responder e tentar fazer o trabalho da cabeça dele. Ele fez um bom trabalho em 2010. Teve problemas, mas ele fez um bom trabalho. Eu acho até que ele exagerou na dose em 2010, por exemplo, na questão de fechar a seleção, não se comunicar, fazer brigas abertas em coletivas. Eu não acho que isso tenha, no final, um resultado bom para a gestão de grupo. Aquilo cria uma necessidade de ganhar para se provar muito alta. É verdade, o Dunga se deixou tomar pelo ressentimento, né? Ele tem certa razão, foi perseguido lá nos anos 90, a seleção de 2010 recebia críticas também muito acentuadas, mas se deixou levar pelo ressentimento, a coisa complica demais. Luiz, o nosso companheiro Jorge Luiz Filho, o famoso Passe e Posse, falou aqui que a gente esqueceu de falar dos times catarinenses. Eu queria que você comentasse pra gente, principalmente da Chape, né? Que marcou um time muito simpático, que teve infelizmente aquela terrível tragédia, né? Queria que você falasse um pouco dos times catarinenses, basicamente, e da Chape. Antes eu só queria dar uma destacadinha rápida aí no Coritiba do Marcelo Oliveira, que 2 caras que eu gostei bastante foram o Marcos Aurélio e o Rafinha. Eu achava que os dois eles jogavam muito bem naquele time lá, eles davam um dinamismo bem legal ali com o Everton Ribeiro naquela linha de 3 no meio de campo. Aquele Coritiba foi um time bem legal mesmo. Agora, contra a Chape, eu fico chateado de lembrar daquele time. Foi acho que a única vez que eu chorei por causa de algum evento esportivo que não envolvesse meu time, entendeu? O lado humano pegou muito ali. Era uma história muito bonita, era um time que jogava bem. O Caio Júnior tinha armado um time muito interessante lá. Era um trabalho legal que vinha de anos lá, né? A Chape conseguindo se manter na elite já por muitos anos, um trabalho estável. O Guto Ferreira, acho que tinha feito alguns trabalhos lá. Então, foi um time bem legal mesmo. Eu francamente, em nomes, eu acho que eu dei até uma apagada na minha memória disso daí tudo, porque me chateava ficar lembrando, poxa, fulano tava onde mesmo? Onde será que ele tá agora? E daí eu lembrava, mas era um time que jogava um futebolzinho assim, redondinho, né? Para mim foi o melhor trabalho da carreira do Caio Júnior, apesar daquele Paraná Clube que ele dirigia um pouco antes. Foi o melhor trabalho da carreira dele e eu acho que inclusive o Atlético Nacional mostrou muita grandeza quando cedeu o título para a Chape, né? Como homenagem. Não são muitos times que fariam isso. Foi uma história muito bonita. O Caio Júnior fez um grande trabalho no Palmeiras também. Naquela época eu era um jovem que acompanhava o Palmeiras de forma maluca. E era um time bem limitado, ele conseguiu vaga para Libertadores. O time jogava era um time que jogava muito bem, assim, dentro das suas limitações. Eu acho assim, é difícil a gente mensurar esse tipo de coisa, mas o Caio, quando eu descobri que o Caio Júnior tinha falecido, parecia que tinha sido uma pessoa próxima da minha família, porque eu sempre tive uma admiração pelo perfil dele, ser um cara ao mesmo tempo muito sério, muito sereno e futebolisticamente também muito claro em suas ideias. Enfim, foi um baque bastante grande. O Mauro, é bom lembrar que também naquela tragédia se foram grandes jornalistas, né? Não vou citar aqui para não deixar, porque eu vou acabar esquecendo, mas o Mauro Sérgio também foi uma perda incrível, Vitorino Chimon. Assim, isso que você está dizendo foi o que eu senti com o Mauro Sérgio. Eu cresci ouvindo os comentários dele sobre futebol e é estranho. Eu acabei de acordar, foi a primeira coisa que eu vi, eu até pensei que eu ainda estava dormindo, né? Foi um dia terrível. Mas enfim, vamos pra frente. Eu falei que... Pode falar. Tadeu, vale lembrar que teve um Figueirense do início da década, acho que naquele mesmo campeonato de 2011, que também fez uma campanha, naquele campeonato que foi recheado de vários times bons, fez uma campanha bastante memorável. Se eu não me engano, o técnico era o Jorginho até. Muito bem. Na realidade, assim, só para falar um pouco dos times catarinenses, essa década foi boa para os times lá de Santa Catarina. Tiveram muitos times na Série A, né? O Avaí, o Joinville, o próprio Figueirense e a Chapecoense, enfim. Teve mais um, acho que não, Criciúma, né? Criciúma. Teve um ano que Santa Catarina tinha 4 times, se não me engano. Enfim, foi um ano muito positivo aí, falando aqui dos times de SC, especialmente para o nosso amigo Jorge, que ainda vai fazer parte desse podcast, principalmente quando a gente falar
falar de um certo jogador argentino canhotinho aí, não tenho dúvidas. Mas vamos lá. Mas quando for falar de futebol catarinense, podia chamar ele, porque o conhecimento lá exala. É verdade, ele fica postando no Twitter análises do campeonato catarinense, é incrível, né? Lá, Marcílio Dias contra Hercílio Heráclito, sei lá o quê, e ele tá lá, firme e forte. Eu acho muito legal essa coisa do futebol lado B, né? O pessoal comentar sobre futebol fora do que a gente, da normalidade. Eu falei que seriam só 3 comentários, mas eu não posso deixar de falar do comentário do nosso amigo Pedro Galante. Ele fala aqui sobre o Inter. Pedro Galante, um abraço pra ele, tá sempre comentando, elogiando a gente. E ele fala que a gente esqueceu de falar do Inter. É verdade, a gente nem citou o Inter. A gente, assim, difícil. Eu tava revendo, escutando novamente o podcast. A gente falou pouco do Santos, do Neymar e do Ganso. A gente falou pouco do Cruzeiro, do Atlético. A gente focou mais aí talvez no Flamengo do Jesus. Falou bastante sobre o Grêmio do Renato. Infelizmente, um episódio só. Acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito uma série aí de uns 5 episódios pra falar dessa década, porque realmente faltou. E o Inter foi aquela coisa, né? Aquela montanha russa, ganhando a sua Libertadores em 2010. Depois, pouco tempo depois, em 2016, né? Foi para a Série B, depois de liderar o campeonato. E agora o Odair Hellmann recupera o time, né, de uma situação bastante difícil, com pouco dinheiro, com pouco investimento, apesar de ter investido mais do que os outros clubes que caíram, né? Mas enfim, o Odair fez um bom trabalho dentro das possibilidades e foi demitido ano passado. Fica aqui o nosso registro ao grande Internacional e pedimos aí desculpas pelos times não citados, pelos times que nós não desenvolvemos muito. Aqui, infelizmente, o tempo é bastante curto. Vamos lá, tema de hoje. Nós vamos falar sobre técnicos de futebol. A influência dos técnicos de futebol nos clubes, se essa influência é superestimada ou subestimada. Qual é a influência de um técnico dentro de um clube de futebol? Queria começar com o Maciel e queria que ele falasse sobre uma coisa que eu estava pensando esses dias. Há uma mudança drástica no mercado do futebol, né, lá dos tempos antigos até hoje. A figura do técnico, quando a gente lê jornal, a literatura, sempre foi de um sujeito que era contratado, tinha à disposição alguns jogadores e tinha que extrair deles o máximo. Então, a figura do técnico era encontrar um sistema de jogo que melhor extraísse dos seus atletas um futebol competitivo e vistoso, enfim, dependendo da ideia do técnico. Ou seja, o técnico tinha que se adaptar sempre ao elenco. Por quê? Porque não existia a figura das seleções mundiais, dos clubes que contratam as características e os nomes que querem, como nós temos vários hoje. Então, realmente há essa mudança do técnico que se adapta ao time. Hoje nós temos alguns técnicos que conseguem adaptar o seu elenco às suas ideias. Como que você vê essa questão de técnico que se adapta, técnico que gosta de impor um modelo aos jogadores? Queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia, por favor. Bom, imagino eu ainda que o mais comum, né, no futebol mundial ainda é que o técnico precisa se adaptar a tirar o máximo de um elenco que ele assume, né? São 6, 7 super times no mundo que estão nessa condição de escolher a dedo os jogadores que querem. E os técnicos desses super times provavelmente chegaram aí porque conseguiram, com algum elenco que não era tão, né, valorizado assim, grandes resultados, né? Se a gente for olhar Jürgen Klopp, por exemplo, ele começou a realmente ter destaque no Borussia Dortmund e realmente ali pode-se dizer que o Borussia Dortmund ainda é um grande clube, mas já não é aquele clube que contrata qualquer jogador do mundo que esteja interessado. Então eu não acho que muda tanto, a não ser realmente para um Pep Guardiola, para esses treinadores que, né, ou para o treinador do Real Madrid ou do Barcelona, e mesmo assim, né, porque o treinador às vezes não tem tanto peso assim nas contratações, né? A gente vê o Barcelona, por exemplo, contratando, eu não tenho tanta certeza se estão contratando para o perfil do jogador ou para o perfil da torcida, né? Então, eu acho que ainda ser treinador não mudou tanto, apesar do mercado de futebol ter mudado muito. Eu acho que
ainda é uma questão de você ter um grupo de jogadores e tentar achar uma solução dentro do que você conhece, né? Dentro do que o treinador conhece, para fazê-los funcionar. Aliás, colocando nisso, questão de ser superestimado ou subestimado, há uma coisa que as funções dos treinadores geralmente são consideradas, são subestimadas no sentido de que o que é mais visível é o que parece ser mais valorizado e se esquece talvez as coisas que aconteçam nos bastidores. Então, quando ele faz alterações, muda no time, muda a escalação e essas coisas dão certo ou dão errado, o papel dele é visto. Então, mas aquilo que acontece nos bastidores, que é de ser o líder de um grupo, né, assumir responsabilidades e fazer 30 jogadores conviverem e terem um projeto em comum e cooperarem entre si, pessoas com vivências e interesses diferentes, que eu acho que é realmente subestimado nesse aspecto a função do treinador, que é muito importante e são coisas que a gente não vê, e isso eu acho que não muda, isso eu acho que é humano e eterno, isso vai estar aí junto com o ser humano para sempre. É verdade. Existe uma frase que eu não sei bem a quem atribuir, aquelas frases que ficam no domínio público do Twitter, né? Que diz, o jogo é dos jogadores. E de fato, é incrível como, no fim das contas, principalmente nas grandes competições muito equilibradas, quem decide é sempre o atleta. E o próprio Pep Guardiola disse esses dias, né, numa discussão, alguém falou, você só ganhou a Champions porque você tinha Xavi, Iniesta e Messi. Ele disse, eu não vou discutir, é verdade. Esses 3 jogadores são excepcionais e com eles seria muito difícil não vencer. Eu queria passar pro Luiz, eu vou dar um dado pra você, Luiz, aqui ó. Peguei aqui uma estatística da temporada 9 e 10 até a temporada atual, tá? Assim, nós estamos na metade da temporada, mas enfim, 10 anos. São 10 clubes que gastaram mais de 1 bilhão de euros em contratações. O Manchester City bem à frente, gastando quase 2 bi aí, 1 bi e 700. Aí depois Barcelona, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain, com números bem parecidos. Um pouco atrás, Manchester United, Liverpool, Atlético de Madrid e a Inter de Milão fechando a lista. Todos eles gastaram mais de 1 bilhão de euros em contratações. O mercado do futebol, ele se inflaciona cada vez mais. Nós vemos times cada vez mais com mais dinheiro, os contratos de TV são cada vez mais poupudos, cada vez mais empresas querendo patrocinar o futebol. Nessa última década nós tivemos a invasão de empresas de apostas, né? Antes colocadas aí distante, elas voltaram, enfim, trouxeram muito dinheiro. Nós temos o mercado asiático crescendo muito, principalmente lá na China. Luiz, a tendência é a figura do técnico se tornar cada vez mais um aplicador de modelos dentro desses clubes que podem contratar quem quiserem, ou você tá mais na linha do Maciel de que o técnico vai permanecer sendo sempre um sujeito que precisa se adaptar ao material humano que tem, precisa trabalhar dos jogadores para um modelo e não de um modelo para os jogadores? Eu imagino que isso daí é um caminho sem volta. Cada vez mais os times eles vão contratar um técnico esperando determinado modelo de jogo e as contratações vão girar em torno de fornecer o que ele precisa para executar aquele modelo de jogo. Se isso é algo bom ou não, eu não sei, mas para mim é um caminho sem volta. Eu acho assim que uma qualidade muito admirável nos grandes técnicos sempre foi eles conseguirem se adaptar ao elenco que eles tinham, criar alternativas para conseguir colocar os melhores jogadores em campo de uma maneira que eles funcionem. Então, por exemplo, o que o Ancelotti fez quando ele chegou no Chelsea, que tinha Ballack, Lampard e afins, ele tinha diversos meio-campistas bons lá, e conseguiu fazer eles renderem em um nível que o Mourinho, por exemplo, não conseguiu. Para mim, o trabalho do técnico, a principal qualidade dele sempre foi isso. E, aliás, é um pouco do que eu vejo, por exemplo, que o Abel falhou no começo do ano com o Flamengo. Eu não acho que o trabalho do Abel foi horrível, mas eu acho que ele abriu mão de tentar colocar os melhores em campo. Então, por exemplo, a Arrascaeta era sempre deixado de lado, detrimento ali, para poder colocar o Diego e afins. E o Jesus chegou e botando todo mundo. Então, para mim, o Jesus ganhou meu coração ali, entendeu? Eu olhei e falei, não, esse cara aqui, ele quer fazer o negócio dar certo. E hoje em dia, os técnicos, eles parecem que são meio mimados, né? Então, chega lá e desce a lista ali de compras pro time, fala, é isso aí, eu quero um lateral assim, eu quero um assado, um zagueiro assim, e vai fazendo a coisa do jeito que ele quer. Não sei se é legal isso, mas para mim não tem volta. Não tem volta. Os técnicos eles vão cada vez mais virar marcas de determinados estilos de jogo
E quando você trouxer o cara, é aquilo que você está comprando. Faz parte. A imprensa, ela bate muito nessa tecla, né? Ah, poxa, time determinado está buscando tal técnico e tal técnico. Olha a diferença das ideias. Então, para mim, não falei, é cada vez mais claro que o pessoal tá rotulando os técnicos e é isso aí. É isso aí, Luiz. É interessante como no Brasil há uma onda, né? De buscar técnicos modernos e tal. Então você vê o Inter, foi buscar o Kudê e o discurso da diretoria foi esse. Nós queremos um técnico moderno, que jogue da maneira mais atual e tal. E muitos outros times foram nessa linha. O Santos com o Gesualdo já tinha o Sampaoli. Até o Avaí contratou um técnico português, que eu não me lembro o nome agora. Enfim, há uma busca por técnicos estrangeiros, por técnicos mais jovens, o Corinthians com o Thiago Nunes e esse discurso, né, claramente colocado. E o Palmeiras, interessante que me fez pensar bastante. O Palmeiras contrata o Luxemburgo, mas impõe ao técnico de alguma forma que queria jogar com a bola. Porque o time está colocando lá o gramado sintético, é uma grama onde a bola corre muito mais, e o time e os diretores estavam com receio de que o Palmeiras acabasse sendo dominado por muitos clubes em casa se continuasse naquele sistema de mais jogo direto, do Scolari e de alguma maneira do Mano, embora o Mano tenha aplicado um jogo de mais posse, de mais controle, mas o problema do Mano foi mais de falta de carisma e a torcida não aceitou de maneira alguma, enfim. Outro assunto. Mas me levou a pensar que o técnico, ele é visto como uma coisa assim, quase como que é muito rotulado. O Celso Roth disse uma vez, né, em uma entrevista dessas, o técnico é rotulado. Então o sujeito diz, eu vou contratar o Celso Roth e vou pedir a ele que os times joguem para ganhar a qualquer custo, não importa como, dão a ele jogadores de características para um jogo direto, ele vai aplicar um jogo direto. Aí ele falou, se um time me chamar e disser, olha, o clube tem essa identidade, o clube quer jogar dessa forma, com posse, nós vamos te dar os jogadores que você, claro, dentro do possível, né? As características que você precisar para esse tipo de jogo, ele disse, eu vou implantar, eu sei implantar. Não implanto porque os clubes me contratam com um contrato de 3 meses para fazer o resultado a qualquer custo. Os jogadores normalmente são muito afeitos a esse tipo de jogo. Enfim, e agora o Palmeiras contrata o Luxemburgo, que sempre gostou de um futebol bonito, mas sempre gostou sim também de um futebol com espaço, né, de contra-ataque, com espaço para atacar, e nesse ano ele implantou um jogo de posse. O Palmeiras está fazendo 700 passes por jogo. Ele está implantando treinos como se faz no mundo todo. Enfim, eu acho que falta a gente discutir a falta de identidade não dos treinadores, mas dos clubes, porque o técnico é um profissional, e um profissional é claro que cada profissional tem sua característica, mas eu acho que a gente rotula demais. Esse técnico vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Quando um técnico, na maioria das vezes, tem um leque de opções e ele sabe implantar vários tipos de jogo, vai depender do clube, de que características ele vai oferecer, né? O Luxemburgo no Vasco não tinha como fazer um time de controle através da posse e da pressão, porque não tinha jogador para isso. Enfim, eu queria aproveitar a memória privilegiada do Américo, queria que você citasse, Américo, grandes técnicos que marcaram a sua vida, e para você, quem são os grandes técnicos da história, tanto no Brasil quanto no mundo. Queria que você falasse um pouco de nomes pra gente, os que mais influenciaram, os que você mais gostou, enfim. Primeiro, eu queria dizer assim que uma coisa que eu percebi que mudou no Brasil, principalmente da metade dos anos 90 para cá, talvez até do início dos anos 90 já com São Paulo, do Tele, é que os times passaram a ser o time do técnico e não o time do jogador. O Flamengo era o Flamengo do Zico, o Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha. E de um tempo para cá a gente começou a falar do Palmeiras do Luxemburgo, do São Paulo do Tele Santana, entendeu? Do São Paulo do Muricy depois. E o Flamengo do Jorge Jesus, e menos até dos jogadores. Eu acho que tem um lado aí também, talvez que os jogadores tenham ido embora, começado a ir embora ali, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90, e aí talvez a importância dos treinadores nos times brasileiros tenha aumentado. Agora, em termos de treinadores assim que marcaram, eu acho que eu vou falar de um que eu acho que é um dos melhores treinadores que eu vi, e para mim é certamente o mais injustiçado de todos, que é o Zagallo. Eu vou na linha do Luiz. O técnico, para mim, ele tem que ser um mediador, tá? A função do técnico primordial não é montar o elenco. Não é, obviamente que ele contribui, mas não é a responsabilidade dele, eu acho que nem deve ser, porque isso tem um investimento alto do clube, a diretoria tem que saber quanto ela pode gastar, como é que ela quer montar e tudo.
E o Zagallo, em 70, ele faz exatamente isso. Ele pega os melhores jogadores e põe para jogar. E se você pega... eu não era nascido, obviamente, mas se você pega o que era discutido na época, a discussão sobre se o Pelé podia jogar com o Tostão era séria. Não era coisa pequena, entendeu? Existia uma certa defesa, até por ele ter vindo da imprensa, demasiado, existe hoje, do João Saldanha. Se acusa... na época o Médici, que era o presidente da ditadura militar lá, de ter interferido na seleção e de ter demitido o João Saldanha. Mas o time do João Saldanha, isso dito pelos próprios jogadores que tiveram lá, era completamente diferente do time do Zagallo. E eu tenho uma memória muito assim, forte desse embate na Copa de 94, que tinha uma mesa redonda que era composta pelos assim, jornalistas da Bandeirantes, e aí eu acho que o principal expoente deles era o Juarez Soares, e vários jogadores da seleção de 70. Você tinha o Rivelino, o Tostão e o Gerson, se eu não me engano. Eles voltavam atacando, como o Zagallo era o coordenador técnico do Palmeiras o tempo inteiro, e eles defendiam o Zagallo. Eles falaram, ele pegou o time do João Saldanha. Eles falaram, não é verdade. Aí o Rivelino falava assim, se fosse o time do João Saldanha, eu nem jogava. Então, assim, eu acho que para mim, esse é um técnico que espelha bem o futebol brasileiro, que ele foi jogador. Ele teve uma característica de um jogador mais tático do que técnico. Embora ele tivesse muita técnica, ele não jogaria naquele time. E que a carreira dele como técnico, ela foi longa, de vitórias, e sempre foi voltada para dar aos melhores jogadores a oportunidade de eles desenvolverem o talento. Então, eu acho que esse, para mim, é um técnico que eu quero fazer justiça em relação a ele. O Zagallo é um patrimônio vivo do futebol brasileiro, e eu acho que ele não recebe o crédito na maneira que ele deveria por isso. Aí outros técnicos, uma característica de jogador era igual ao do Zagallo, que marcou boa parte da minha vida, foi o Tele Santana. Embora o Tele Santana, eu passei a minha infância, ele era taxado de pé frio, que ele não ganhava nada, até ele resgatar a fama de vencedor com o São Paulo no início dos anos 90. E naquela época também, na verdade, o técnico que infelizmente faleceu e abriu caminho para o Tele Santana assumir a seleção de 82, e pouca gente lembra dele, eu quase não lembro dele como técnico, eu era pequeno quando ele morreu, mas é impressionante você ler a história do que ele fez. E esse sim era um cara que queria mudar as coisas, como as coisas funcionavam, e a impressão que eu tenho é que ele era um pouco tratado como o Tite, assim, que é o Cláudio Coutinho. O Cláudio Coutinho, ele montou a base, a carcaça daquele time do Flamengo de 81, ele levou o Brasil para a Copa de 78, onde fez uma campanha razoável, não foi brilhante, mas foi razoável, e ele estava na linha para ser de novo técnico em 82. Só que, infelizmente, ele morreu num acidente de mergulho e não completou. Eu acho que teria sido interessante também ver o que ele poderia propor em 82 com aquele timaço, né? Porque em 78 ele fez escolhas que ele depois mesmo disse que não foram adequadas, como não levar o Júnior e tudo. Então, assim, eu gosto de lembrar desses técnicos, eles são os técnicos ainda da época que o técnico era menor que o jogador. E depois eles começaram a ser maiores. E no passado mais recente, eu acho que o Luxemburgo foi um técnico, sem dúvida, que marcou o futebol brasileiro de maneira indelével. Assim, para mim, ele foi o grande técnico dos anos 90 e depois, mais que o Filipão, inclusive. Eu acho que ele tem um repertório tático e a questão de gestão de elenco é uma coisa importante. Eu acho que hoje se fala muito de tática sobre o treinador e fala-se pouco de liderança. Se relega isso até um pouco a um segundo plano e não é. Quer dizer, ele é o paizão, ele é o gestor de vestiário, isso é importantíssimo. Talvez seja mais importante até do que ele saber tática em alguns casos. Por fim, eu acho que lá fora, tem alguns técnicos que eu gosto muito. O Rino Smith é óbvio pela importância que ele teve. Eu acho que vale citar os técnicos que revolucionaram o futebol. Acho que o Mitchell foi um que revolucionou o futebol, adotando o jogo de posição. O outro foi o Chapman, que adotou o WM e mudou a cara do jogo inglês. O Rino Smith pelo jogo de posição. E do lado dos jogos mais funcionais, a gente teve até alguns técnicos brasileiros bastante importantes, como o Zezé Moreira, o Feola. Eu acho que que foi quem começou esse movimento de forma mais forte aqui, dando uma cara de futebol brasileiro, foi o Flávio Costa, que treinou o Flamengo, depois treinou o Vasco, Expresso da Vitória, e foi o técnico da seleção de 50. Porque o Flávio Costa, ele pegou o modelo do WM europeu, que era um modelo posicional, embora ensinado por um húngaro, que foi um cara chamado Krushner, que treinou o Flamengo ali no final dos anos 30, e transformou isso na diagonal, que para mim é a origem do nosso 4-2-4, que deu o futebol que a gente tem hoje, em termos de modelo tático. Então, assim, eu acho que se a gente for falar de técnicos, eu acho que vai ficar aqui a noite inteira.
Acho que a gente já falou dos dessa década, então não vou repetir. Eu acho o Guardiola genial. Não acho ele um deus, nem acho que ele revolucionou tanta coisa assim. Acho que o Mourinho deu uma contribuição boa, mais importante na década anterior. Mas acho que tem uns técnicos do passado que têm uma importância fundamental, tanto para a formação do futebol e no caso do Zagallo, para a história do futebol brasileiro, que eu acho que é um negócio que a gente não pode deixar para trás. Com certeza. Você estava falando dos técnicos brasileiros. Eu gosto sempre de lembrar de um sujeito que talvez tenha marcado a história como essa coisa do técnico brasileiro mais pragmático e muito concentrado, que estrategista, pragmático no sentido de estrategista, né? Que conseguia montar estratégias para vencer de uma forma espetacular, que era o Oswaldo Brandão. Ganhou títulos pelo Palmeiras, pelo Santos, pela Portuguesa, pelo Corinthians. Ele ganha com o Palmeiras em 74, o Paulista, deixando o Corinthians numa fila que já era de 20 anos. Mantém a fila do Corinthians. Aí o Corinthians, naquela luta pela conquista do seu título, desde 54 não ganhava nada. Quem é o técnico que dá o título ao Corinthians de 77? O Oswaldo Brandão. Ele tinha essa coisa do toque de Midas, o cara que conseguia montar uma estratégia para buscar os resultados, e o 4-2-4 que ele montou do Palmeiras, que já vinha um pouco da primeira academia dos anos 60, mas nos anos 70 ele monta um 4-2-4, aquele time do Palmeiras lendário, né? Vou falar aqui: Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir, Leivinha, Edu, César e Ney. Era um 4-2-4 com Leivinha ponta de lança, enfim, marcou a história do futebol brasileiro. Outro que eu gostaria de citar, o Enio Andrade, talvez seja o grande artífice dessa linha de treinadores brasileiros mais voltados à posse, a um jogo mais cadenciado, mais paciente, enfim. São dois nomes que eu acho que a gente tem que lembrar. Fez muito sucesso lá no Rio Grande do Sul, treinou muitas vezes o Internacional e o Grêmio. Tem muitos nomes que a gente vai esquecer aqui, mas os que eu lembrar, eu vou tentar falar. Maciel. Rubens Minelli, grande nome, também passou pelo Palmeiras, por outros times, o Inter dele, né, foi sensacional, enfim. Vocês vão lembrando, vocês vão falando aí, por favor. Eu queria que o Maciel desenvolvesse um pouco algo que o Américo falou, que é uma coisa que também me deixa bastante inquieto. A função de montar o elenco é sim do diretor esportivo e não do técnico. Eu acho que no Brasil, pela falta de conhecimento de futebol dos homens, né, dos diretores de futebol normalmente, por exemplo, você tem um diretor de futebol aclamado como Alexandre Matos. Nossa, hoje nem tão aclamado, mas era considerado o melhor até um tempo atrás. Conhecia pouquíssimo de futebol, conhecia de negociações, tinha muitos contatos e tal, mas de futebol em si ele não manjava. Então o que ele fazia? Pegava os técnicos e os técnicos pediam nomes pra ele. E aí é a receita para o fracasso, porque o técnico é mandado embora, os jogadores que ele pediu. Como que você vê essa questão? O que você considera como ideal? Eu entendo que o técnico precisa ter uma voz, né, nas contratações, afinal ele é o responsável. É que o Brasil, se a gente pegar também, é um caso muito sui generis. Por exemplo, se a gente vai pro Manchester United do Alex Ferguson, não faria sentido não ser ele que vai escolher, vai montar o elenco, porque o cara treinou por mais de 20 anos. Obviamente que os jogadores que ele está escolhendo são para um projeto dele mesmo, para o ano que vem, para daqui a 2 anos, 3 anos. E sendo que no Brasil o treinador é contratado já com um certo prazo de validade, né? Nunca se sabe qual vai ser o projeto que vai durar mais de 1 ano. Então, do ponto de vista brasileiro, faz sentido ter alguma coisa que seja fixa e talvez com menos exposição pública que o treinador, né? Uma comissão, eu diria que não uma pessoa, mas algumas. Então, isso que é o que diz, né, o setor de análise de desempenho, mais talvez alguns dirigentes mais que sejam fixos e que sejam ligados ao futebol, fazer um conselho com o técnico para que haja alguma continuidade nas coisas. Uma coisa que é importante e que é repisado, né, que é quase óbvio, é que os projetos têm que ter alguma continuidade mesmo com algumas pessoas mudando, né, inclusive o técnico. Então aqui no Brasil realmente faz pouco sentido você contratar o treinador, contratar 11 jogadores para montar o time para ele, demiti-lo depois de 2 meses e contratar um outro treinador para treinar esses caras. Isso realmente, mas depende muito do contexto, como eu vinha dizendo, né? No Manchester United do Ferguson, no Arsenal do Wenger, fazia todo sentido ele ter a voz total. Aliás, atualmente, por exemplo, o Pep Guardiola pode jogar o dinheiro na mão dele e ele faz as contratações, né? Ninguém vai demitir o Guardiola, só se ele for embora. Então, essas coisas
são diferentes, eu não sei se há um cenário ideal, certo? E também há a questão do clube formador. Por exemplo, o São Paulo forma muitos jogadores de base. Esses jogadores não vêm sob encomenda, né? Eles surgem, questão de sorte. Pode surgir uma geração boa, uma geração ruim, pode surgir um jogador de ataque, de defesa, de meio campo. Portanto, seria interessante que o treinador e a comissão técnica fosse talentosa em saber absorver também esses valores no time principal. Então são várias coisas diferentes, não acho que há um modelo, mas há a questão de ter, de alguma forma, pensar sempre em soluções em que os projetos não sejam destruídos a partir da substituição de um único nome. Sim, é bem isso. Luiz, os nossos seguidores estão reclamando que você está falando pouco, estão mandando cartas, estão mandando fax, estão mandando sinal de fumaça. Eu preciso que você fale agora para deleite do seu público. E eu vou deixar você falar... Ela fez mandar um despertador para casa. Ah, é verdade. Mandaram presentes para você. Depois eu vou mandar. Fumaça não acorda. Mandaram um despertador, cafeína em cápsula. Doações aí, o despertador, o café. Depois eu passo os meus sabores preferidos, a gente faz um negócio aí. Quilos e quilos de café. Então, e aí o que acontece? Eu queria que você falasse o que você quisesse sobre os técnicos italianos, como eles são subestimados e colocados muitas vezes muito defensivos. Por favor, desenvolva aí um raciocínio sobre algo que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, eu antes de mais nada, eu sou fã dos técnicos italianos. Anos 80, Sacchi foi Deus. Anos 90... Lippi, Capello também foram para mim os melhores técnicos dos anos 90. E eu acho que invariavelmente sempre tem algum italiano na lista dos melhores técnicos do momento, entendeu? Essa época, se você for ver, talvez seja a mais seca dos italianos. Eu não sei exatamente o motivo disso, mas sempre teve aquela imagem de que a Itália era o país do catenaccio e tudo mais, então... Tinha diversos técnicos que faziam aqueles times bem amarradinhos, né? Que defendiam bem e tudo mais. Então criou essa imagem. E eu nem sempre acho que ela é condizente. Eu acho que teve técnicos italianos que conseguiam armar times bem legais ofensivamente. Sacchi sendo um exemplo disso, entendeu? O Milan, o jeito que o Milan jogou naquela época influenciou tudo o que acontece hoje, né? Eu penso realmente que, principalmente se você for falar, o Hudson, ele inclusive fez uma matéria esses dias aí, né? Falando a respeito da diferença do que é moderno. Excelente, aliás, quem quiser dar uma lida lá depois, por favor, porque é excelente os textos que ele tem feito. E daí ele perguntou para os seguidores dele, né, o que caracterizava o futebol moderno, na opinião deles. E o que mais foi destacado é intensidade. Então, se você for falar de intensidade, você vai falar de Sacchi, né? E os técnicos italianos, eles têm realmente essa visão de estrategistas e tudo mais. E o que eu mais gosto de cada um deles, efetivamente, é exatamente como eles criavam esse sistema de compensações, né? Então, se você for falar do método lá atrás, ele funcionava o quê? Tem um lateral direito que fica mais preso, você tem um lateral esquerdo que sobe mais para frente, você tem o ponta direita aqui que vai cuidar desse lado aqui que é mais agressivo. O ponta esquerda, na verdade, não é um ponta, ele é essencialmente o segundo atacante. Então, é aquela coisa quase brasileira. Eu acho isso tudo muito legal porque você percebe culturas semelhantes. Então, eu vejo no futebol italiano, no futebol francês, como, se a gente for falar de leste europeu também, como tem visões assim semelhantes ali na Hungria e tudo mais, nessa ideia de você criar um sistema de compensações, de compensar movimentos uns dos outros para conseguir manter um time equilibrado. E, inclusive, se você for falar de catenaccio, é uma coisa engraçada, porque se você vai ver na prática, era um time com 3 zagueiros, 3 meias, 3 atacantes, não era lá aquela ideia defensiva que hoje tem quando você fala naquilo, mas que na prática acabou se desenvolvendo dessa forma no imaginário das pessoas. Mas eu, particularmente, sempre gostei muito do trabalho do Lippi. Não sei porquê, talvez tenha alguma coisa a ver com o que ele fez com a Juventus, talvez tenha a ver com ele ter ganho com a Itália em 2006. Eu gostava muito do trabalho dele, mas muito por causa disso também, entendeu? Ele era um cara que ele sabia dar liberdade para os jogadores certos, embora eu não queria perdoá-lo por não ter usado tantas vezes Totti e Del Piero juntos. Mas isso daí, por algum motivo, é um negócio de italianos. Eles não usavam Totti e Del Piero juntos, eles não usavam o Rivera e o Mazzola juntos, eles não usavam o Baggio com o Mancini juntos, e nem sempre eram jogadores que não poderiam, que eram excludentes
Tipo, o Dybala e o Messi, francamente, eu acho difícil você conseguir botar os dois pra jogar juntos, mas o cara que conseguir fazer o Dybala e o Messi jogarem juntos, eu vou ter que olhar pra ele e dizer que ele é um grande técnico, entendeu? Porque, como eu falei, pra mim, a função do técnico é colocar os melhores jogadores em campo. Então, palmas pro cara que consegue fazer isso e o time continuar funcionando, como bem frisou o Américo. Eu sempre digo isso e lembro da seleção de 70 porque o Zagallo foi magistral nisso daí. E os italianos nem sempre são muito bons nisso. Eles têm aquela cabeça mais fechada deles lá e se o jogador não encaixa, o jogador não encaixa e pronto, acabou. Mas eu continuo amando eles. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, infelizmente, mas eu queria deixar uma questão para todos agora, para a gente já se encaminhar para o fim. O que vocês acham que o Américo pode começar? Clube de futebol precisa ter uma identidade? Ou a identidade de clube de futebol, principalmente grande, é vencer? O que vocês acham, Américo? Eu acho que ele tem identidade. Vi ontem que você postou lá a vinheta do próximo episódio, que você faz uma brincadeira comigo com a entrada do Joel Santana. E as minhas lembranças do Joel Santana na década de 90, quando ele foi campeão pelo Flamengo, eu não conseguia ver aquele time e ver Flamengo naquilo. Era um time que jogava, se fechava no primeiro tempo, no segundo tempo ele tirava o Marques e botava o Eranildo para soltar o time e pro Romário sair fazer gol na frente. Mas era um time que jogava que se trancava primeiro para fazer gol depois, foi campeão carioca ganhando os 2 turnos em 96. Não tinha cara de Flamengo. O clube tem identidade, a torcida reclama quando o futebol não tem a cara do clube. Assim, mesmo que ganhe, às vezes ganha daquele jeito que ganhou, mas não para. E a seleção também tem. Assim, a seleção brasileira, quando ganha espremido, ganhando todo mundo de 1-0, ela deixa uma sensação esquisita com a torcida. O Tite jogando em posicional é isso. O cara olha, aquilo ali não é futebol brasileiro. Então, assim, acho que tem uma questão de identidade, acho que os clubes têm que buscar técnicos que conversem com a torcida, mas a identidade do clube não necessariamente tem a ver com o modelo de jogo. Eu acho que, por exemplo, a identidade do Real Madrid é ter os melhores jogadores do mundo. Como foi o primeiro grande time campeão da Champions dele lá no final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, assim, acho que sim, tem identidade, e eu acho que você tem que contratar jogadores e técnicos que tenham a ver com isso. Por outro lado, eu não acho que, por exemplo, a identidade, por exemplo, do Barcelona tem que estar atrelada ao jogo de posição, porque não está, né? Embora tenha tido grandes times com jogo de posição, nem sempre teve, agora está contratando jogadores que não se encaixam. La Masia não é o que se prometia ser no início da década, e o clube acho que está all-in num modelo de jogo incompatível com os jogadores que está contratando. Então, assim, acho que também tem que dosar isso por um outro lado. Mas acho que sim, existe um lado de identidade, sim. Eu acho que é mais emocional do que tático ou técnico ou o que seja. Eu vou discordar um pouco de você, até pra gente colocar um pouco de polêmica, tá todo mundo concordando, tá um negócio, né, muito... precisamos aqui colocar um pouco de pimenta no negócio. Veja, por exemplo, a história do Palmeiras, que é a história que eu mais conheço dentro dos clubes brasileiros, que eu mais estudei, enfim. O Palmeiras tem aquela coisa da academia muito forte. Você pega às vezes conversando com conselheiros mais antigos, mais velhos, eles sempre falam dessa identidade do Palmeiras da academia, enfim, não poderia ser diferente, são os times que marcaram muito ali, anos 50, 60 e 70. O Palmeiras passou, durante os seus 17 anos de fila, batendo nessa tecla da academia. Então contratou o Enio Andrade, contratou o Tele, sempre buscando esse time que controle o jogo, esse time da cadência, esse time que... academia. Né? Até quando chama o Luxemburgo, nos anos 90, na recuperação, né, na era Parmalat, também tinha muito dessa questão de resgatar a academia. Muita gente fala que nos anos 90 o Palmeiras teve sua terceira academia, né, com o time da Parmalat. Só que em Libertadores, que sempre foi a obsessão do Palmeiras, e o Palmeiras é um dos clubes com mais finais e mais semifinais, mais participações, né, no Brasil e na América do Sul, e só ganhou uma. E essa uma foi com quem? Com Luiz Felipe Scolari. E em meados dos anos 90, quando Luiz Felipe Scolari é contratado, ele é contratado para vencer a Libertadores. Ele já tinha vencido com o Grêmio. E a torcida do Palmeiras adora o Luiz Felipe Scolari. Claro, tem gente que não gosta, ninguém é unânime. Mas, em geral, o que acontecia? O Palmeiras chegou em muitas finais, perdeu pro Peñarol, perdeu, enfim, E sempre tinha aquela coisa, o Palmeiras joga muito bem, mas falta hierarquia, falta decisão. É um time que controla o jogo, mas de repente, numa noite continental específica, falta segurar o jogo, falta sumir com a bola, enfim, tinha essa coisa, esse folclore do Palmeiras que joga bem, que ganha campeonato, mas não ganha Copa. O Felipe Scolari chega e muda completamente o jeito do Palmeiras jogar.
jogar. Muita gente se assustou. Eu acho que foi o Maciel que falou pra mim uma vez que se assustou, que de repente assistiu um clássico Corinthians e Palmeiras e quem tava dominando a posse era o Corinthians e quem tava brigando, dando porrada e jogando no contra-ataque era o Palmeiras. Eu acho que, primeiro, a identidade de um clube pode mudar de acordo com o que o clube precisa em determinada época. E para alcançar certos objetivos, o clube pode sim alterar a sua rota em algum momento. E que a torcida, ela sempre vai preferir o resultado. É claro, esse seu registro é interessante, né? Era um time campeão que você não tinha prazer de ver. Mas a torcida do Palmeiras teve prazer de ver o time do Luxemburgo, o time do Felipão jogar e ganhar, porque era um time que jogava muito bem, que tinha o Alex, o Paulo Nunes, o Zéias, né, o César Sampaio, eram jogadores muito bons, só que num estilo de jogo muito mais, né, daquele pressing sufocante, aquele jogo direto, aquela coisa toda. A seleção de 2002 do Felipe Scolari também é uma das que as pessoas mais citam, né, com que ele conseguiu encaixar grandes jogadores e fazer um futebol vistoso, apesar de sem muita paciência para construir o ataque. Enfim, eu sou mais dessa linha de acreditar que, se bem montado, né, um time, independentemente da identidade que tiver, ele pode agradar a torcida. Eu não acho que isso seja tão fixo assim na mentalidade dos torcedores. O que vocês podem acrescentar sobre isso? Eu entendo que as coisas vêm numa ordem diferente. Eu acho que as fases vencedoras da história do time é que acabam determinando a identidade que vai ser, que ele vai ter depois, que vai ser esperada dele. O Santos tem a identidade que tem de formar os times, né, ofensivos com os talentos que forma, porque a sua fase mais vencedora da história foi feita assim, né, no Santos de Pelé. Então, a partir daí, há uma certa vantagem em você adotar, digamos assim, você seguir essa identidade. É mais provável que aconteça novamente, porque há uma visão favorável disso entre todos os envolvidos, torcidas, diretoria, de que estão vendo algo familiar naquela camisa. O São Paulo também vai ter uma identidade forte quando o time de Tele se forma. Ali você tem uma identidade, o São Paulo adquire uma identidade mais forte voltada. Quando chega o São Paulo do Muricy, ele é um pouquinho fora da identidade do São Paulo, mas ele torna-se um padrão aceitável, porque também o São Paulo, né, 2005, também acaba sendo vencedor o suficiente para impor aquela identidade e fazer parte, digamos assim, do folclore da instituição. E tentando, eu imagino, podem fazer, né, isso. O Flamengo, por exemplo, a maior fase do Flamengo é a do Zico, então é difícil o Joel Santana, com títulos cariocas, conseguir fazer alguma mudança de identidade. Ele teria que conquistar muito mais. E voltando pro assunto dos treinadores, questão da identidade, então exatamente procurar um treinador com a identidade certa. Também o treinador é algo muito mais, né, versátil do que o imaginário da torcida, né? O treinador, ele tem como, claro que o repertório dele principal é um só, tem a história dele, né, de vida, mas que ele também tem que tentar se adaptar ao ambiente, assim como o jogador que chega no clube tem que se adaptar aos outros. Aí que está a grande habilidade, a habilidade de gerir seres humanos, que é o meu ponto de partida, né, na primeira coisa, que vem antes, porque qualquer conhecimento estratégico ou tático simplesmente é inútil se você não consegue gerir os seres humanos. Os seres humanos não vão fazer. Então não adianta o seu conhecimento. E essa questão da supervalorização dos técnicos tem um pouco a ver com isso, né? Coincide com futebol na televisão, que a gente começa a acompanhar também essa cobertura, né? E a questão exatamente de que uma coisa que é meio psicológica, de que se afere muita, digamos assim, se afere muita importância àquilo que se vê, aspectos às vezes superficiais, que você vai ver com a super cobertura que o futebol vem dos anos 90 para cá. E aí se vê no Brasil ainda com menos craques. Até um método de marketing, né? Eu me lembro muito bem do saudoso Avalone, né? Que criava uma alcunha para cada treinador, né? Vanderlei Luxemburgo, o estrategista, ponto de exclamação, algo assim que ele dizia. Isto eu acho que tem moldado o imaginário sobre o treinador, né, de que o Luxemburgo é estrategista, o Filipão é competitivo, o Tele forma um jogador, etc, etc. O Celso Roth gosta de volantes. E são aspectos extremamente superficiais, né? E que eu acho que tem a ver com isso, com o que o Américo disse, a fuga dos craques, e eu também coloco aí
a cobertura televisiva. Porque antes você conhecia o jogador, o técnico, o trabalho do técnico era mais escondido, você via o craque e você não tinha essa super exposição da figura do treinador. E um detalhe, a teoria de que a fuga do craque é que nos fez dar mais peso ao técnico, ela faz uma previsão, né? Se tiver um time baseado em um craque, a gente não vai lembrar muito bem quem era o técnico. E tem esse time, porque foi o Santos de 2010 que a gente lembra que é o Santos de Neymar e Ganso. Exatamente, boa lembrança. Ótima lembrança também do São Paulo, né? São Paulo do Tele, tem o São Paulo do Tele e tem o São Paulo do Muricy, enfim. Você tem o Barcelona lá dos anos 60, dos húngaros, e você tem o Barcelona dos holandeses. As identidades se alteram com o tempo. Você não acha, Américo? Sem dúvida que isso vai evoluindo. Eu acho até que eu vi muito na época que o São Paulo foi tricampeão brasileiro com o Muricy, que a geração que viu mais de perto existia um debate que eu vi entre São Paulinos, que a geração que viu o São Paulo campeão na década de 90 falava, pô, mas esse time não tem nada demais, assim, beleza, tá ganhando, mas não me enche os olhos. Uma diferença brutal, apesar de ter ganho tudo, da forma que ganhou. Eu acho até que a história do Muricy é um pouco... o time foi ficando mais com a cara do Muricy ao longo do tempo. Eu acho que o time de 2005, 2006 era um pouco mais solto à medida que ele foi se tornando cada vez mais pragmático. Inclusive por causa dos avanços lá dos europeus sobre os melhores jogadores de São Paulo. Mas também acho que ele tinha uma proposta do clube de baixo de segurar o investimento. O São Paulo era o responsável no investimento na época e não achava que não valia a pena gastar em jogadores estrelas. Mas, enfim, eu concordo que isso evolui. Eu acho que, como eu falei, é um negócio mais emocional do que prático em termos de tática, que tem a ver com a forma de jogar, não tem mais a ver com você sentir o clube representando aquilo que ele faz. Eu acho até que a seleção de 2002, mais do que a de 94, o jogo dela, a forma que ela atacava, era uma forma que o brasileiro gostava de ver. A seleção de 70 era uma seleção também que definia jogadas muito rápidas. O futebol brasileiro não é um futebol de ficar enrolando, tocando bola de lado, para fazer assim, o torcedor se incomoda com parte defensiva no Brasil. Tô cansado de ver o time ser vaiado porque toca a bola atrás, pela própria torcida. Então, eu acho que ele, por outro lado, acho que o Filipão não desgarrou completamente da identidade, não. Eu acho que ele até pela qualidade de jogadores que ele tinha na frente, ele conseguiu fazer isso bem. Exatamente, você lembrou bem. Se a gente assistir, eu sempre falo isso, mas é porque me marcou muito, né? Tive acesso à internet, fui lá ver os jogos da seleção de 82, né? Que meu pai sempre falava. Tomou um choque, o primeiro jogo que eu vejo, Brasil e Argentina, né? Eu quis ver, Brasil e Argentina, clássico e tal. O Brasil esperando a Argentina do Menotti e castigando em transição. O que eu esperava? Que a seleção de 82 fosse como o Barcelona do Guardiola, como a imprensa inteira dizia. E não, era o contrário. Aí eu vou ver Brasil e Inglaterra na Copa de 70, a Inglaterra dominando a posse e o Brasil atacando com espaço, né, nos contra-ataques, principalmente no segundo tempo, quando o time brasileiro era claramente muito melhor fisicamente do que os seus rivais. Luiz, sobre os técnicos italianos, eu senti falta de você falar do atual técnico Roberto Mancini, da sua tentativa de implantar jogo de posição na Itália, que é uma coisa que é um desafio semelhante ao do Tite, né? Porque são escolas um tanto quanto parecidas. E eu queria deixar registrado aqui, tá? Pra gente no futuro te cobrar. Se você errar, a gente vai te cobrar. Se você acertar, a gente vai esquecer. Você acha que vai dar certo o Roberto Mancini, jogo de posição na seleção italiana, Luiz? Eu não gosto do Mancini. Eu acho ele ruim. Mas ele tem feito um trabalho bom. Vai dar certo, a gente tem que estabelecer a métrica aí. O que é dar certo? Vai ganhar uma Copa do Mundo? Não vai. Se ganhar, eu mudo a foto do perfil. Mas não vai. Opa, tá registrado, hein? Vou salvar esse áudio. Se ganhar Euro, não vale? Tem que ser a Copa? Não, pode ser a Euro também. Se ganhar... Então tá bom, então fica registrado aqui. Só uma coisa, o Mancini tem uma coisa que o Tite não tem. Você sabe me dizer o que é? Pra formar um jogo de posição. Ele tem jogadores melhores pra isso, né? Ele tem um mediocentro. O Jorginho, algo que o Tite não tem. Tem o Verratti também. Exato, ele tem jogadores melhores pra isso, mas a geração não colabora. Por isso que eu tô dizendo, ele não vai ganhar Euro nem Copa e não é culpa dele. A geração é meio sem vergonha. Nunca subestime a seleção da Itália, tá? Mas então, eu não subestimo uma Itália com cara de Itália. Essa Itália é muito fofinha. Essa Itália não vai ganhar nada, entendeu? Não vai. Um dos termos mais interessantes criados no Twitter, cujo artífice está entre nós, né, que é os times fofinhos. Pro nosso ouvinte que não sabe, Maciel, explique o que é um time fofinho, por favor.
time fofinho é um time que joga bonitinho, toca de primeira e tal, mas chega lá, né, num jogo à vera mesmo, os caras não vêm a cor da bola. São Paulo do Diniz ou não? Opa, não tem um cara pra decidir jogo nessa Itália aí. Não tem. Não? E Não tem. Lorenzo Insigne, o que é? Lorenzo Insigne, ele não tá nem sendo titular direito no Napoli. Eu botava fé nele, mas vergonha. Eu acho que é capaz do Zaniolo dar mais jogador do que o Insigne. Enfim, Pois eu queria é. jogar uma bomba aqui antes de eu ir embora. Beleza? Vai na fé. Pode ir. Seguinte, esses dias eu tava pensando, todos os times que ganharam Champions League tinham craques hierárquicos no seu elenco, certo? Desde que começou essa era de Messi, Cristiano e afins, e até antes disso, com Kaká e tudo mais, sempre tinham craques hierárquicos em seu elenco. E aí, pensando nisso que a gente tava conversando sobre o peso do técnico no futebol dos times e tudo mais, eu cheguei no Liverpool, que ganhou a temporada passada, e eu queria dizer um negócio. O craque hierárquico do time do Liverpool é o Klopp. Valeu, gente. Falou. Tá aí a importância do técnico. Então, começamos falando que o técnico tem menos importância do que o público pensa e terminamos com o Luiz dizendo que o técnico é o mais importante. Tô brincando, mas enfim, tem disso, né? Tem as exceções. O que eu entendo é que o público dá muita importância ao técnico numa coisa que talvez não seja tão importante, mas talvez dê menos numa coisa que é mais importante. Exatamente. E o Klopp, muita gente fala da parte tática, mas o que todo mundo que eu vejo em entrevistas que trabalhou com ele diz que o segredo está no trato com os atletas. Ele trata como todo mundo, como se fosse da família, abraça, é muito afetivo. Aqui no Brasil seria o paizão, seria taxado de paizão. Você vê nos finais dos jogos, né? Ele abraça todos os jogadores, ele trata, ele cuida mesmo dos seus atletas em todos os sentidos. Amigos, estouramos o nosso tempo, foi um prazer. Até a próxima. O Américo, excepcionalmente, não vai jogar o seu futebol, né, Américo? Não vou jogar. Hoje, agora eu vou voltar a dormir. Voltar a dormir e se preparar para ver o show do Patrick Mahomes hoje à noite. Se eu ouvir isso, vai ser uma desgraça nessa cidade hoje. É o Também seguinte. se ganhar pode ter quebra-quebra, né? Vixe, Maria. NFL é o seguinte. Quem tem o melhor quarterback ganha. Então, o melhor quarterback desse jogo é o Mahomes, então... Infelizmente, o nosso Nainão vai sucumbir. Pois é. Vamos ver se eles vão conseguir. Vamos ver o que Jimmy Garoppolo Acredito em você. vai fazer. Amigos, muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Ótimo domingo para vocês. Abração. Abraço.